Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a professora vai fazer esse vídeo para dar continuidade ao assunto que a gente tratou na nossa aula ao vivo, online, certo? Bom, nós estamos iniciando um conteúdo novo, um conteúdo da apostila 2. Dando sequência ao que nós já estávamos estudando, nós estamos dentro do contexto histórico da Idade Média. Esse período que perdurou desde a queda do Império Romano do Ocidente, né, até a queda de Constantinopla lá no Oriente. Então, durou mais ou menos 1000 anos esse período. E a Idade Média, ela também se divide devido às características. Imagina só, 1000 anos, é muito tempo. Então não foi algo linear, né? Tudo aconteceu igualzinho durante 10 séculos. Não, não foi assim. Então a gente vai ver que ocorreram períodos de intensa modificação, e de outro lado também alguns aspectos que mostraram que esse período já estava chegando ao seu fim. Tá? Então, vamos dar continuidade aí a essa Idade Média com as suas múltiplas facetas, certo? Bom, então vamos lá. A prova vai aumentar aqui para ficar melhor para que vocês possam ver. A Idade Média, então, ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média compreende os 5 primeiros séculos. Tá? Então, do século V até o século X. A gente já viu que a nossa história está dividida em períodos históricos, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que provavelmente, quando os filhos de vocês forem estudar, eu creio que tão logo eles já vão ter colocado um marco para finalizar esse período e iniciar aí um novo período histórico. Como será que vai chamar esse novo período histórico? Vamos fazer as nossas apostas? Vamos fazer uma cápsula do tempo e colocar lá, próximo período histórico vai chamar o quê? A era da tecnologia, né? Sei lá, né? Vamos ver. Fica aí a dica, né? Então, vamos ver aí esse período chamado Idade Média, então. Então, vamos todo mundo aqui, ó. Para demarcar esses períodos históricos, existem acontecimentos de curto, médio e longo prazo. Fechou? E como a prof já falou, a Idade Média é 1000 anos, então foi um período muito longo. E também existiram episódios para marcar todo esse período aí, toda a evolução desse período histórico. Então vamos ver aqui. Bom, quando a gente imagina, né, o que seria uma história curta aqui, né? Então, por exemplo, um dia, né, hoje, né, agora médio, um ano, e longo, 10 anos, ou também, olha só, aqui, ó, é possível adaptar essa medição se pensarmos na vida escolar de vocês, por exemplo. Uma aula é muito curto, né? A conclusão de um ano escolar, né, do começo ao fim, médio. E toda a vida escolar de vocês, um período muito longo, né? Hoje as crianças iniciam a sua vida escolar muito jovens, muito cedo, né? Eu falo sim de experiência própria em relação ao meu filho. Meu filho entrou na escola, tinha 1 ano e 5 meses. E olha só, ele só vai sair da escola com 18 anos. Então, nessa escola básica, né? Ainda sem contar aí, se ele for fazer uma faculdade, dependendo do curso, aí temos cursos de 3, 4, 5, 6 e assim vai, né? Então, se a gente for, né, pensar nesse aspecto, então é algo longo. Então a gente precisa entender esses aspectos aqui, porque a gente consegue caracterizar o que acontece dentro desse período histórico maior, que seriam esses marcos que dividem, então, a história aí, né? Então, vejam só, aqui nós temos uma linha do tempo, né, que demarca a história, então, ocidental,
ela é eurocêntrica. Por quê? Porque todos os episódios que demarcam essa linha do tempo foram acontecimentos que estavam relacionados à história da Europa. Então, né, a Europa no centro de todas as explicações. Então, considera o calendário cristão, que é o calendário gregoriano que a gente utiliza hoje, né, que também foi feito na Europa, divide a história em pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então vejam aqui, né? Então o marco aqui é o nascimento de Cristo, certo? Para o nosso calendário, porque aqui a gente vê antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, certo? Então aqui seria o ano zero, o início da contagem cronológica da nossa era aqui. E aqui, esse período aqui até o século V ficou conhecido como Idade Antiga, quando o Império Romano cai. Depois, a Idade Média, ela compreende do século V até o século XV. E ela aqui, como a Pro já falou para vocês, né, ficou dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que a gente vai conhecer as características desse período. A Idade Moderna vem do século XV até o século XVIII. E depois do século XVIII até o século XXI, aqui nós estamos vivendo então a idade contemporânea, que é o que nós estamos aqui hoje, certo? Então vamos lá focar na Idade Média. Então, a Idade Média, a Pro já falou, do século V ao século X, é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, ou né, aí vai, tem historiador que ainda coloca Alta Idade Média, né, e vai indo até ela acabar. Do século XI ao século XV. A Alta Idade Média, então, foi aonde o feudalismo tomou força, tomou corpo, né? Então as pessoas saíram, como a gente já viu, por causa das invasões dos bárbaros, foram para o campo para buscar refúgio, para fugir da vida alta das cidades, da vida incerta por causa das invasões, né? E durante a Baixa Idade Média, esse sistema continuou a existir, porém começou a ir mudando, que vão ser os próximos episódios que a gente vai analisar. Então, até chegar numa época que não dava mais, né? O capitalismo já estava ali, a burguesia precisava de mercado, então não dava mais para ser uma economia agrária, uma economia autossuficiente, que tivesse que produzir tudo, né? Então, um fato importante para a gente lembrar: a Idade Média existiu apenas em parte da Europa. Nas demais regiões do mundo ocorriam outras experiências históricas que podem ser vistas de diversas formas, né? Então, assim, quando a gente fala dessa divisão aqui, a Pro vai até voltar, essa divisão da história é a história ocidental, a história que nós estamos fazendo parte, do qual compõe a nossa vida, né? Porque todos esses episódios, tudo aqui tem essa visão aqui da visão eurocêntrica, a Europa no centro dos acontecimentos, como se a Europa contasse a história. Quando nós analisamos a história dos povos asiáticos, eles têm outros marcos, e a gente viu isso também quando a gente foi analisar a questão dos árabes, né? Eles têm uma outra linha cronológica, porque foram acontecimentos que foram importantes para eles. E os árabes ainda têm uma proximidade com a Europa, porque eles tinham relações comerciais e assim por diante. Mas, se a gente for analisar aqui os povos americanos, até aqui, ó, até o final do século XV, quando, né, vem o europeu e domina a América, até aqui os povos americanos viviam uma vida, ó, que eles nem sabiam o que era feudalismo, né, cruzadas, igreja, eles não conheciam. E se a gente for ver os povos africanos, os povos asiáticos, eles têm uma outra visão, uma outra história que marcou aqui essa linha cronológica deles. Então, no nosso caso, a gente olha porque
nossa história aqui, o Brasil, faz parte dessa história ocidental relacionada com a Europa, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Essa linha aqui não é a única, essa divisão da história não é a única e não é a única verdadeira, tá? Porque senão, se a gente for falar que só aconteceu isso na história da humanidade, a gente vai estar sendo muito preconceituoso, né? Então a gente não pode falar sobre isso, achar que a nossa cultura é, né, é superior às outras. Então essa visão é uma visão errada sobre essa situação. Então as mudanças que ocorreram então na Idade Média. Então a gente já viu que lá na Alta Idade Média, né, os bárbaros invadiram a Europa, a economia era totalmente agrária, né? As pessoas viviam nos feudos, morrendo de medo, tendo que pagar muitos impostos, era uma vida sofrida. A igreja ditava normas, a igreja estava juntamente ali, né, com o rei, organizando a vida da população. Então ela detinha o poder intelectual, o poder muitas vezes político. Então era algo que estava muito presente, a figura da igreja juntamente com a gestão, né, aí toda desse período da Alta Idade Média. A Europa começa, né, aqui ó, no final do século X, início do século XI, esse período aqui foi um período de paz, né? Então não é assim, não é paz totalmente, mas assim, não aconteceram grandiosos eventos que pudesse falar, gente, o que está acontecendo? Não, a vida foi indo, foi caminhando, cada um levando a sua vida, né, sem tantas interferências, naquela calmaria. Esse clima, então, favoreceu o desenvolvimento de tecnologias, né, que podiam ser utilizados no dia a dia das plantações, na vida das pessoas, coisas às vezes, muitas vezes que a gente olha hoje, acha muito simples, mas para aquele período isso foi um grande boom, marcou mesmo, né? E ajudou aí, ó, no aumento da produção de alimentos, e a gente vai ver alguns desses equipamentos agora. Olha só, uma das invenções da Idade Média foi a questão da rotação de culturas. Então, para que não desgastasse demais, porque quando você planta uma única cultura naquele solo, aquela cultura, por exemplo, o feijão, ele vai tirando os nutrientes que ele necessita. Só que muitas vezes os nutrientes do feijão não é o mesmo do milho. O milho não é o mesmo do trigo. Certo? Então, se você planta somente aquele produto ali naquela região, o solo fica fraco, né? Porque vai passar um tempo que ele vai esgotar, ele não vai ter mais minerais, não vai ter mais como produzir, porque foi usado, pronto, esgotou. Então, nesse período aqui da Idade Média, já ocorria essa rotação de culturas. Essas imagens 1 e 3 é relativo à apostila de vocês. A professora colocou aqui imagens mais contemporâneas para que vocês consigam entender o que vem a ser então essa rotação de culturas, certo? Então lá no século X eles já faziam isso para evitar o esgotamento do solo. Isso aumentou a fertilidade do solo aí, ó, em cerca de 50% para produzir cada vez mais. Outra coisa foram instrumentos que eram de madeira, por exemplo, a charrua. Aí, então, vocês podem analisar a figura de vocês e analisar a figura que a Pro trouxe aqui. Então, essa aqui é essa charrua que vem assim ajudar no arado. O arado é esse movimento aqui, ó, que esse trabalhador está fazendo, arando o solo, ele está revolvendo o solo, ele está cortando o solo para então ficar mais fácil para a plantação. Se você joga uma semente num solo seco, duro, ela vai ficar ali na superfície e ela vai morrer. Então precisa revolver a terra, né? Mexer na terra. Como que faz isso? Por meio do arado. Então antes era feito de madeira,
né? E aí depois começou a ser feito de ferro. Olha aqui, essa ferramenta era mais pesada, mais eficiente na remoção da terra, né? Conseguia produzir mais sulcos, né? Não é suco de bebê, mas são marcos na terra mais profundos, e isso melhorava, né, o arejamento da terra, tornando ela cada vez mais fértil. Outros instrumentos que foram assim de extrema importância, né? Por exemplo, gente, o uso de ferradura nos cavalos. Então, essa ferradura aqui, os cavalos agora estavam sendo ferrados. O que acontecia? Eles, os cascos eram protegidos, porque esse movimento de bater muito, né, no solo, dependendo se o solo era pedregoso, se era muito duro, machucava, né, as patas dos cavalos. Então, com a ferradura aí, dava mais conforto para esse cavalo, e ele aguentaria mais peso, né, aguentaria longas distâncias. O uso da espora, né, para os cavaleiros. Ai, professor, isso é uma coisa tão simples, mas que marcou esse período, gente, né? Hoje é simples para nós, mas naquele período não. Isso aqui foi um achado, dá uma cutucadinha no cavalo assim, o cavalo anda em um ritmo maior, né? Olha só, né? Vamos lá ver aqui, ó, os estribos, né, para colocar o pé, a ferradura, o arreio em fila. Arreio em fila, olha, é colocar um animal atrás do outro, porque até então os cavalos eram atrelados igual é feito com o boi, pelo pescoço. Só que a força do cavalo tá aqui, ó, né? O peito abre. O peito do cavalo é diferente do peito do boi, né? Então, atrelar, então aqui, ó, atrelagem peitoral e um atrás do outro. Então, daqui que vem, ó, quantos cavalos tem seu carro? Tem 4 cavalos, 8 cavalos, 10 cavalos, né? Então, quanto mais cavalos tinha a carruagem, mais rápido conseguia percorrer, né, o espaço ali, né? Carreta de 4 rodas, olha só aqui, né? Olha, né? Dava mais estabilidade, aguentava mais o peso, não sobrecarregava tanto o animal, certo? Até mesmo o carrinho de mão, gente, uma coisa tão banal para nós hoje, mas para eles nessa época foi muito, porque tudo era feito, ó, no lombo, né? Ou no lombo das pessoas ou no lombo dos animais. Então, esses equipamentos, então, ajudaram no deslocamento das pessoas, passaram né, a percorrer as distâncias com maior agilidade e maior conforto. Outra invenção desse período foi o moinho, né? Ou poderia ser moinho à base da força das águas. Aqui a gente tem uma roda d'água. Essa roda d'água aqui poderia levar a água para diversas localidades, como também mover o moinho, como é o caso aqui dessa outra figura, né? Então agora eu uso a força da água para movimentar o meu moinho. Então não preciso eu aplicar força. A própria queda d'água fazia isso por mim. E também a força do moinho de vento. Então aqui utilizavam essas pás e lá dentro tinha uma engrenagem que movia o moinho. Então ambos possibilitaram a moagem de grãos com mais rapidez e agilidade. Também eram utilizados para a movimentação de serras, teares e outros instrumentos que eles utilizavam. Tudo isso então. Toda essa inovação, então melhorou, olha, para a condição de vida das pessoas, né? As pessoas passaram a viver por mais tempo, porque não precisavam trabalhar tanto. E isso começou a ocorrer o quê? O crescimento demográfico. Se a pessoa vive mais, vive melhor, né? Então, consequentemente, o número da população também aumentou. E esse aumento da produção, né, gerou então um excedente que começou a ser trocado. Então aqui inicia-se o comércio que havia ficado por mais de 5 séculos estagnado. Né? Então o feudo era autossuficiente, tudo que ele produzia ficava, certo? Mas agora eu estou produzindo muito. Então agora eu vou começar a ganhar um pouco de dinheiro e eu começo a trocar, depois eu começo a vender, eu começo a produzir mais, certo?
E olha só, né? Devido todas essas transformações aí, até mesmo as igrejas mudaram, né? As pessoas precisaram de ter igrejas distintas que marcaram esse período aqui. Vejam esse trechinho da apostila que a professora colocou para vocês sobre o crescimento demográfico na Europa dos séculos 8 até o século 13. Ó, em 600 anos, o número de habitantes da Europa cresceu em mais de 40 milhões. No ano 700, eram 27 milhões de pessoas. No ano 1000, 42. E em 1300, chega-se a 73 milhões de pessoas em toda a Europa. Durante anos, a concentração populacional permaneceu lá no campo. Né? Por volta do ano 1000, não havia cidades com mais de 10 mil habitantes. Já em torno do ano 1200, cidades italianas chegavam a ter mais de 100 mil habitantes e Paris 80 mil. Então, para que vocês vejam como que muda com o passar do tempo, com todas essas transformações, elas impactaram a vida da população, a população começou a aumentar, mudam-se os hábitos, mudam-se os pensamentos, né? E começam a ocorrer muitas e muitas transformações na vida de todos, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui, façam a atividade 1 da apostila para que a gente possa corrigir na nossa próxima aula. Tchauzinho!